Bom dia, rapaz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos, amigos. É um momento assim ímpar, né, que nós temos para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Ele que vive e reina para todos sempre. Mais uma vez, Pastor Carlos aqui, nesta hora nós estaremos lendo, né, um pouquinho a respeito do livro dos mártires, né? É um livro abençoadíssimo que nós temos aí já terminado ele, né? Nós estamos aí na página aí 398, né? Daqui a pouco nós estaremos terminando, né, esse livro. Falta aí umas 150 páginas para a gente terminar. E assim nós estaremos terminando, né, este livro, o livro dos mártires, né? Nós chegamos aí ao capítulo 20, nós vamos falar sobre a história da vida, né, de John Wesley. Que tremendo, né? É muito bom, né, tratar desse momento agora do livro dos mártires. E esse livro, muitos, né, foram mortos nesse livro, muitas pessoas, milhões de pessoas foram destruídas por causa da sua fé em Cristo Jesus, né? Conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Então, por causa dessa fé, muitos foram mortos. Conforme também está escrito ali no capítulo 4 de João, né? Quando Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana, ou melhor dizendo, a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, e ali Jesus fala que ela deve procurar a Cristo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Amada irmã aqui, ela está perguntando de onde falas, né? Eu falo do Rio de Janeiro. Deus esteja abençoando a todos. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? A igreja é situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, por essa oportunidade. Abençoa, Senhor Deus, os meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o nosso trabalho, que o Senhor esteja, Senhor Deus, agindo com poder, aleluia, e glória, Senhor Deus, no nosso meio, visitando, guardando, livrando o mal, em nome de Jesus. Amém? Então vamos estar lendo, né, essa história fascinante aqui de John Wesley, no capítulo 20 do livro dos Mártires. John Wesley nasceu no dia 17 de junho de 1703 em Epiort, na Inglaterra. O 15º dos 19 filhos de Charles e Susanna Wesley. Seu pai era um pregador e sua mãe uma mulher notável quanto à sabedoria. Assim, glórias a Deus, nós temos a alegria de falar de John Wesley, amém? Então, sua mãe, uma mulher notável quanto à sabedoria e inteligência, possuía uma profunda piedade e criou os seus pequenos em estreito contato com as histórias da Bíblia, as quais transmitia desde o berço. Costumava também vestir os filhos com as melhores roupas nos dias em que iniciavam a alfabetização e a leitura das Sagradas Escrituras. Wesley era dinâmico e varonil, gostava dos jogos e particularmente dos bailes. Um dos líderes em Oxford durante uma última parte da sua estadia ali foi um dos fundadores do Santo Clube, uma organização estudantil. A sua natureza religiosa se aprofundou com o estudo, a experiência, porém não se sentiu possuidor de das profundezas do Evangelho, até deixar a universidade e estar sob a influência dos escritos de Lutero. Amém? Ele e seus irmãos Charles foram enviados à Geórgia, na América, pela sociedade para que propagasse o evangelho. E ali os dois desenvolveram a sua capacidade como pregadores. Durante a viagem, conheceram os irmãos moravios, membros da associação
recentemente criada pela atividade do conde Zinzendorf. John Wesley observou em seu diário que uma grande tempestade, quando todos os ingleses a bordo perderam a compostura. Estes alemães os impressionaram com a sua calma e completa resignação a Deus. Também observou a humildade deles ao receberem maus tratos e insultos. Foi ao retornar à Inglaterra que adquiriu experiências mais profundas e desenvolveu o poder como pregador popular, que fez dele um líder nacional. Naquele tempo, associou-se a George Whitefield, o qual tinha uma fama imprescindível por sua eloquência. Wesley conduziu a sua vida com simplicidade. Ao completar 85 anos de idade, agradeceu ao Senhor por ser tão vigoroso como sempre. Ele atribuía isso à vontade de Deus, ao fato de sempre ter dormido profundamente, levantando durante 60 anos às 4 horas da manhã, e em 50 anos pregar todas as manhãs às 5 horas. Apenas sentiu em sua vida algumas dores, alguns desgostos ou ansiedades. Pregava 2 vezes ao dia e em algumas ocasiões 3 ou 4. Estimava-se que a cada ano viajava cerca de 4.500 milhas inglesas, a maior parte delas a cavalo. Os êxitos alcançados pela pregação metodista foram conquistados através de períodos de muitos anos em meio às perseguições mais cruéis em quase todas as partes da Inglaterra. Seus seguidores viram-se enfrentados no princípio pela população que lhes apedrejava com o propósito de feri-los ou matá-los. Somente em certas ocasiões houve intervenção da autoridade civil. Os 2 irmãos Wesley enfrentaram todos estes perigos com assombroso valor e com a serenidade igualmente peculiar. Os mais irritante era o acúmulo das calúnias e insultos por parte dos escritores daquela época. Este livro injuriosos estão completamente esquecidos. Wesley fora durante a sua juventude um eclesiástico anglicano e sempre esteve profundamente ligada à comunhão estabelecida. Quando viu a necessidade de ordenar pregadores, foi inevitável a necessidade da separação de seus seguidores da Igreja Nacional. Receberam imediatamente o nome de metodistas devido à peculiar capacidade de organização de seu líder e aos engenhosos métodos que empregava. A comunhão wesleyana, que após a morte de Wesley cresceu até constituir a Igreja Metodista, caracteriza-se por uma perfeição organizacional quase militar. Toda a direção de sua coordenação, sempre em crescimento, repousava sobre o próprio Wesley. A conferência anual estabelecida em 1744 adquiriu um poder de governo somente após a sua morte. Charles Wesley prestou um serviço incalculável à sociedade com seus hinos, introduziram uma nova era na musicalidade da igreja na Inglaterra. John Wesley decidiu os seus dias entre o dirigir a igreja e o seu estudo, porque era incansável leitor. As suas viagens e suas atividades de pregar. Wesley era incansável em seus esforços para disseminar
os conhecimentos úteis através de sua organização, planejou a cultura intelectual de seus pregadores itinerantes e de seus mestres locais. Criou também escolas de instrução para os futuros mestres da igreja. Ele mesmo preparou livros para o uso popular sobre a história universal da igreja e natural. Sobre estes aspectos, foi um apóstolo da união da cultura intelectual à vida cristã. Publicou também os mais maduros dos seus sermões e várias obras teológicas, tudo isso tanto por sua profundidade, penetração mental, como por sua pureza e precisão de estilo. Excitou a nossa admiração. John Wesley era uma pessoa de estrutura comum, porém de nobre presença. Os seus traços eram muito acentuados, mesmo na sua velhice. Tinha uma fronte larga, nariz aquilino, olhos claros e uma postura ereta. As suas maneiras eram corteses e quando estava na companhia de pessoas cristãs, mostrava-se à vontade. Os traços mais destacados de seu caráter era o seu amor presente, laborioso pelas almas dos seres humanos, a firmeza e a tranquilidade de espírito, mesmo diante das controvérsias doutrinárias, exibia a maior calma, era amável e muito generoso. Já mencionamos o quanto era trabalhador. Calcula-se que durante os 52 anos de sua vida tenha pregado mais de 40.000 sermões. Wesley trouxe pecadores ao arrependimento em 3 reinos, 2 hemisférios. Foi o bispo de uma diocese com o qual não se podia comparar a qualquer uma daquelas que pertencia à Igreja Oriental ou Ocidental, o que há no âmbito de esforços cristãos, missões estrangeiras e nacionais, tratados e leituras cristãs, pregação ao ar livre, itinerante, estudos bíblicos e qualquer outra atividade que não tenha a presença de John Wesley e não fosse abrangido por sua poderosa mente mediante a ajuda do seu divino condutor. Amém? Glória a Deus. Júnior Marques, seja bem-vindo. Gabriel e Mateus também. Deus esteja bem-vindo. Cris também seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos. Também aqui ele avivou a igreja da Inglaterra quando esta perdera a vista a Cristo, o Redentor, e levou-a a uma vida cristã renovada, ao pregar a justificação e a renovação da alma por meio da fé em Jesus Cristo. Levantou a muitos das classes mais humildes da nação da Inglaterra, de seu estado de enorme ignorância aos maus hábitos, e transformou-os em cristãos fervorosos e fiéis. Os seus infatigáveis esforços fizeram-se sentir não somente na Inglaterra, como também na América e Europa continental. Quase todo o zelo existente em nosso país pela verdade e a vida cristã não se deve somente ao metodismo, mas podemos considerar que Wesley literalmente contribui com as atividades desempenhadas em outras partes da Europa. Wesley morreu em 1791, após uma longa vida de incessantes trabalhos de serviço desprendido. O seu fervoroso espírito cordial, senso de irmandade sobrevieram na memória que efetuosamente mantém o seu nome. Amém? Glórias a Deus pela vida de Wesley. Que Deus esteja abençoando a todo o povo metodista. Tenho muitos amigos aí metodistas,
inclusive já passei pela Metodista, que bênção, né? Que Deus esteja abençoando a todo o povo metodista. Então amanhã, dia 18, nós estaremos novamente dando continuidade ao Livro dos Mártires. Eu conto com a sua presença, nós estaremos mais uma vez fazendo a leitura, e amanhã nós estaremos no capítulo 21, a perseguição contra os protestantes no sul da França, de 1814 a 1820. Amanhã nós estaremos mais uma vez nos colocando diante desse Deus maravilhoso que tem aí nos ajudado dia após dia. Então que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que tenha aí uma ótima terça-feira. Mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, Deus abençoe vocês.